Boa tarde, bom dia para quem está acordando agora, exatamente a 1h10. Boa noite para quem só está vendo isso à noite. Ou seja, espero que todos estejam bem, com saúde, guardadinhos aí por Deus, né? Enquanto isso, enquanto nós não podemos nos encontrar, enquanto nós não podemos retomar as aulas, né, ao vivo, elas vão continuar por aqui mesmo, tá? Hoje eu vou retomar algumas atividades que eu passei para vocês lá no dia 16 de março, quando a gente postou nós, né, quando eu digo a gente, são os professores da escola, lá pelo Facebook, tá? As atividades que seriam trabalhadas com vocês. Eu pedi atividade do livro, pedi atividade da apostila e pedi que vocês fizessem um artigo de opinião e uma charge. É sobre essas atividades que eu vou falar agora, tá? Então vejam, eu criei um grupo, né, pedi para que as alunas, tanto do oitavo B como do oitavo A, criassem um grupo específico só de língua portuguesa. Eu sei que vocês já tinham criado os grupos de vocês, mas eu quero um grupo só de língua portuguesa para ambas as séries, porque assim fica mais fácil da gente se organizar. Vou postar as coisas por esses dois grupos, mas principalmente pelo Classroom. Então, quem ainda não tem ativado, vocês têm que procurar ativar o e-mail de vocês. Para fazer isso, tem que entrar lá no SED, né, na Secretaria Digital, com o RA de vocês, é o RA de vocês, SP no final, e a senha do SED é a data de nascimento de vocês. Aí por lá vocês vão criar o e-mail de vocês, tá? Dúvidas com relação a isso, vocês podem ligar na escola que a secretária vai informar direitinho. Enquanto isso, né, retomando aqui a questão do artigo de opinião, para que vocês fizessem a charge e falassem sobre o tema da charge, eu fiz esse slide de artigo de opinião. Para vocês é uma introdução, porque o artigo de opinião em si, com todas as suas regras, com todos os seus formatos e estruturas específicas, vocês veem lá no nono ano tudo certinho. Agora eu resolvi abordar como uma introdução, porque vocês no oitavo ano têm que ler artigos, têm que estar por dentro dos assuntos midiáticos ligados a notícias e jornalismo. Então, como eu quero um texto de opinião, vamos aí estruturá-lo, tá? Então, hoje nós vamos retomar artigo de opinião. Eu já havia falado sobre ele com vocês. Acho que nós fizemos uma resenha no caso, né? Foi a resenha que nós fizemos juntos. O artigo de opinião ainda não. Ficou como atividade, né, quando nós criamos aquela charge, tá? Que vocês tinham que fazer a charge, e eu pedi um artigo de opinião em cima do que vocês escolheram como tema para a charge, tá? Então hoje é isso. Artigo de opinião, uma introdução. A hora e a vez de expressar os pensamentos de vocês, só que de uma maneira um pouco mais organizada. Então aqui é uma introdução. Vai ajudá-los para o ano que vem, quando vocês estiverem no nono, e serve para qualquer tipo de texto que vocês queiram criar e que nele se exija o quê? A opinião, tá? Então vamos lá. Primeiro, essa sondagem inicial. Onde que nós encontramos o artigo de opinião? De que forma esse discurso se apresenta pra gente? Porque, gente, não esqueça, um texto escrito, ele foi um discurso oral. Então, esse discurso, essa questão da opinião, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, nas cidades, nos lugares por onde nós passamos e que exigem da gente o que? A nossa opinião, tá? É comum no nosso dia a dia em casa, no nosso dia a dia em casa, com os nossos amigos, com as pessoas que nós nos envolvemos, porque nós temos sempre que, na maioria das vezes, dar opinião sobre alguma coisa e tentar convencer o outro de algo. Então, a opinião, ela está presente o tempo todo, tá? Quando a gente expressa o que a gente sente, tá? Trocando, né, dando a nossa opinião, recebendo a opinião dos outros e aí encontrando um meio termo entre o discordar e o concordar para que seja num consenso, para que a gente chegue num consenso, tá? Ela acontece, a maioria das vezes oralmente, e agora, a partir do nono, acredito que até do sétimo ano, do oitavo e do nono, vocês vão passar por papel isso daí, tá? Então, quando a gente fala de artigo de opinião, nada mais é do que você expressar aquilo que você pensa, né? Na maioria das vezes nós falamos isso de forma oral. Agora nós vamos passar esse pensamento, essas ideias que nós expressamos verbalmente para a escrita, tá? E existem diversas formas de se fazer isso.
né? Todo mundo expressa o que sente, né? Alguns através aí de uma charge, né? Vamos observar a charge aí que diz: quem quer viver no mundo melhor e mais harmônico? Todos. Quem está disposto a abandonar o consumismo desenfreado para isso? Vejam que já muda, né? Então, o tempo todo você está expressando a sua opinião, tá? E ela vem através da charge até para levantar uma polêmica, que para algumas coisas todo mundo quer viver num mundo melhor, mas você não quer abrir mão de certos favores, de certos prazeres para isso, que é o que essa charge bem exemplifica aí. Na próxima, temos aí, quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. É a opinião que está sendo solicitada, é a opinião que foi dada. Quem quer mudar? Alguém? Então vejam, querer algo é muito fácil e nós todos queremos alguma coisa. Mas partir da gente essa mudança é difícil, né? Não está expressando uma opinião aí também, tá? Então é isso que os textos de opinião vão levantar, esse tipo de pensamento, de reflexão, né? De você querer mudança, mas ela tem que partir de você. No caso dessa charge de querer mudança, ela tem que vir de você primeiramente, para depois você querer convencer o outro, porque tem que vir de você essa mudança. Então veja, o tempo todo, mesmo através de um desenho, de uma charge, a opinião ela vem sendo dada justamente para ser discutida, tá? Levante a mão quem aprova a proposta dos ambientalistas, ou seja, tem um indivíduo lá, somente ele, o resto tudo fechado, ele foi o corajoso. Agora, quem apoia a bancada ruralista? Ou seja, a bancada ruralista é aquela que, estamos aí vendo agora, vocês viram ano passado, né, como começaram lá aqueles incêndios na Amazônia lá, né, que o nosso querido presidente dizia que era tudo fake, que o Leonardo DiCaprio que era responsável pelas queimadas. Então vejam, aqui, quando ele diz quem apoia a bancada ruralista, são quem? Aqui, nesse contexto, na minha opinião, então veja, ó, na minha opinião, são as pessoas que trabalham, né? Os agricultores que precisam de pastos, de espaço para plantar, os que criam gados, porque você precisa o gado ele precisa de um espaço para andar livremente. Então vamos fazer o quê? Vamos derrubar as árvores. Eu não preciso delas, não é mesmo? Ninguém precisa da natureza. A gente só precisa de gado, mas você não precisa de um ar puro para viver. Essa é a minha leitura dessa crônica, né? Porque a proposta dos ambientalistas é que você provavelmente não coloque fogo, não incendeie, esse tipo de coisa. Mas a bancada ruralista, ela quer o quê? Ganhar dinheiro. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que encontrar meios para isso. Então, se eu sou um agricultor, se eu crio gado, eu preciso de espaço. Então, árvores estão impedindo esse acesso. Então, eu tiro as árvores. É meu ponto de vista. Então, veja, aqui é o meu. Mas outros podem ter outro tipo de leitura, tá? Aí, veja. Também tem as pessoas que se expressam através da música. Eu coloquei uma aí, né? Depois procurem no YouTube, eu deixei até o link para vocês, que é a música do Cazuza, Ideologia. Cazuza foi um compositor e cantor da década de 80, né, que expressava seus sentimentos de forma bem, na minha opinião, bem enérgica, sabe assim? Eu gosto muito das músicas dele. Então veja aí, ó, meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. Então veja aí. Ele chegou no momento da vida dele em que olhar para aquilo que ele queria, para aquilo que ele sonhou um dia, para aquilo que ele imaginou, né, tá tudo acabado, né? Mas quem que acabou, né? Quem partiu esse coração? Quem desfez todas essas ilusões? O que fez esse garoto de repente perder todas essas crenças que ele tinha, né? Quem fez com que esse garoto se tornasse esse adulto descrente de agora, né? Que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora a festa do Grand Monde. Ou seja, aquele garoto que era contra tudo isso daí, agora está frequentando os mesmos lugares que ele reprovava. Por que agora disso, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, ele vive num ambiente em que se expressar para ele e todo aquilo que ele pensava já não tem mais nexo.
Ele não tem mais uma ideologia a seguir, ele não tem mais um pensamento, porque pessoas ou situações, agremiações, sei lá, estão dizendo para ele que tudo é uma bobagem. Então ele não tem mais a quem seguir, né? O meu prazer agora é risco de vida, é o que dizem, né? E ele tá tirando aí um sarro, né? Na verdade. Quem foi que disse que é risco de vida? Realmente, de fato era, né? O caso da AIDS, né? Mas na época, né, na década de 80, quando a AIDS surgiu e teve seu auge, aconteceram muitas mortes, a mídia, ciência, bem no início, o pessoal culpava não, né? Dizia-se que os gays eram responsáveis pela transmissão. E não, de fato, com o tempo se comprovou que não tinha nada com isso, né? Não tinha nada a ver essa história. Mas no caso dele, como ele era gay, ele coloca aí, ele questiona, né? O meu prazer agora é risco de vida. Né? Não tem nenhum rock and roll, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Então, depois ouçam a música toda. Então, veja, ele está expressando a opinião dele. Ele vive num mundo onde não há ideologia, ele não sabe onde se encontra, ele não sabe o que seguir, ele está perdido. É a opinião dele sobre o mundo. Então, ele expressou isso através da música. Ouçam, depois vocês vão gostar. Tá? E onde que nós encontramos esse tipo de texto, né? O texto em si. Porque dar opinião, a gente está expressando... A opinião oral, nós expressamos ela o tempo todo, com amigos, pais, parentes, né, e assim por diante. Agora, na forma de texto, onde que nós encontramos, né? Em jornais, tem editoriais, revistas, tem lá os artigos, o pensamento de alguém, através de blogs, e a gente encontra em vários lugares. Então, esses lugares aqui, jornais, revistas, blogs, é onde você vai propagar esse tipo de texto que tem uma opinião, que tem como objetivo convencer você, leitor, da opinião que está sendo dada ali. Esse texto vai fazer com que você reflita, levante questionamentos, entendeu? Que vocês possam pensar a respeito. Aí ele vai trabalhar, obviamente, estruturar o texto de uma forma em que vocês vão concordar com ele ou não. Mas a ideia é convencer você de um ponto de vista. E ele vai encontrar maneiras para fazer isso, tá? A ideia principal é defender um ponto de vista sobre um assunto da sociedade, sobre um assunto pessoal. No caso aqui do artigo de opinião, vamos sempre levar para o lado da sociedade, tá? Quais as características? O próprio nome já diz, gente, é um artigo de opinião. O que vai predominar ali são opiniões e a maneira como ela vai ser trabalhada. Tá? Defende um ponto de vista. Eu não gosto do nosso governante maior aí, superior, mas esse é um ponto de vista meu, é uma opinião minha e que eu vou estruturar dentro de um texto para que talvez eu te convença da minha opinião, de que ele não presta, de que ele é totalmente alienado ou se faz de alienado e gosta de provocar o caos. Eu vou criar um texto nesse sentido, aí nós vamos ver se você concorda comigo ou não, com base no que eu escrevi. A linguagem que vai predominar ali, ou seja, a escrita que tem que predominar, é o português correto. Quando a gente fala de norma padrão, é a língua portuguesa, só que escrita de forma correta. O assunto que vai ser tratado normalmente é um assunto de relevância, de importância para todos. Na maioria das vezes, quando eu falo que o nosso governante maior aí, nosso senhor presidente, ele é alienado, ele gosta de provocar o caos, é porque o que ele faz atinge a sociedade, não atinge só a ele ou a um grupo específico, mas atinge a todos nós enquanto brasileiros, tá? E a função desse meu texto, desse meu artigo de opinião é o quê? É que haja um debate. Eu estou dizendo para vocês que eu acho que ele é um alienado, alienado ele não é, mas ele se faz. Que ele gosta de provocar o caos, é meu ponto de vista, né? Quando você tem aí nós, em plena pandemia, né, que nós somos obrigados, vocês, enquanto alunos, eu, enquanto professora, a nos mantermos afastados, alguns a manter-se afastados de avós ou pais mais idosos, porque essa gripe, ela mata, não é uma gripe qualquer, ela mata, é um vírus assassino, é porque é verdade. O que esse cara faz? Você tem aí hoje, né, dia 10 de maio, quantas mortes já encontra no Brasil? Mais de 10 mil, quase 10 mil, mais até. Só de Covid, se não foi mortes que foram acontecendo em tempos, espaços grandes de tempo, não, tempos pequenos, e que elas foram acontecendo, o cara vai e diz que é uma gripezinha, ele vai participar de
passeata. Então vejam, para mim ele causa o caos. Só que eu tenho que estruturar esse texto de uma forma que você concorde comigo. Então eu tenho que te mostrar por A mais B que isso é uma verdade, embora minha, mas que eu quero que seja sua também, só que eu faço isso através da escrita, tá? Então a estrutura. A primeira coisa é a introdução. Né? Você vai apresentar o texto. Ao mesmo tempo que você apresenta esse tema, você já se posiciona, né? Então quando você se posiciona, quando você apresenta essa tese, esse tema, já é a opinião, tá? Você tem aí uma opinião sobre algo. Então eu apresento o tema e já vou dando a minha opinião a respeito. No caso de vocês, eu coloquei um texto de duas jornalistas espanholas ou argentinas, tá? A Débora e a Gisele, que falam sobre a questão do tratamento obstétrico que as mulheres recebem e que isso é uma violência. Elas começam primeiro apresentando o tema, tá, delas, e elas vão elencando várias situações aí a respeito do texto, tá? Então, violência obstétrica é uma forma de desumanização da mulher. Por que elas duas consideram que há uma violência obstétrica primeiro e por que é desumano? Então, na introdução, ela vai dividir o texto em duas partes importantes. Ela apresenta o tema, que é a violência obstétrica, e elas já defendem um ponto de vista, elas já apresentam para vocês um ponto de vista delas, que é a desumanização. Quando elas falam que as mulheres são desumanizadas, é porque é a mais pura verdade, tá? Aqui no texto delas, depois vocês vão ler com calma, que eu vou disponibilizar os textos, tanto o texto dela como o do Drauzio Varela, que vocês vão usar, para que vocês leiam. A ideia é essa mesmo, é mostrar que existe, né, a questão da desumanização no parto mesmo, que é uma violência quando você usa um fórceps, quando você diz para uma mulher que ela não pode gritar, que ela não pode ficar chorando feito uma boba, porque o bebê está nascendo ou não, entendeu? Quando a mulher é obrigada a fazer uma cesárea, tá? Então tudo isso, na opinião dessas duas jornalistas, é uma violência e é uma desumanização. A introdução do tema, então, o primeiro parágrafo dela, esses dois primeiros parágrafos, são o que a gente chama de introdução. Então, nessa introdução, elas apresentaram o tema, a violência obstétrica, e decorreram sobre ele, falaram aí da questão de uma equipe forçar uma mulher a realizar uma cesárea. E a opinião delas é que tudo isso, quando você força uma mulher, dentro desse momento que deveria ser bonito, a fazer algo que ela não quer, você está sendo desumano, né? Aí, depois que você apresentou o tema, um parágrafo ou dois de introdução, quando eu falo um parágrafo 2, não é para fazer um textão, sabe? É um parágrafo conciso, mas que você consiga, dentro desse parágrafo, apresentar o tema e já se posicionar. Eu tenho que já, no primeiro parágrafo do seu texto, já saber o seu posicionamento a respeito. Aí depois nós temos aí os parágrafos seguintes, né? Que é o de desenvolvimento. No desenvolvimento, o que acontece? Eu vou apresentando os argumentos para comprovar o que eu disse sobre a desumanização. Eu não posso simplesmente falar que tem uma violência obstétrica e que há uma desumanização. Eu não posso só falar isso. Eu tenho que falar, mas depois eu tenho que provar porque é uma violência e porque é um caso de desumanização. Então, vamos pensar num texto de 6 parágrafos. Que aí a gente divide 2 parágrafos para cada função. 2 para introdução, 2 para desenvolvimento e 2 para conclusão. Acho melhor 5. 2 para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão. Isso pode. Então vejam, você tem aí o desenvolvimento, que é agora onde você vai apresentar os argumentos para comprovar o que você disse, que é uma violência e que é uma desumanização, e a gente vai dividir aí em 2 partes. Eu vou fundamentar o que eu disse, ou seja, eu vou mostrar por que é uma violência e vou analisar isso. Eu vou analisar essa violência, tá? Então, nessa primeira, na questão da de fundamentar o que eu estou dizendo, de mostrar o porquê que é uma violência, eu vou falar de dados, vou fazer referências, vou embasar tudo que eu estou dizendo, ou seja, não basta só dizer que é uma violência, mas eu vou dizer por quê. Por que é uma violência? Né? Por que é? Não é, né? Por que eu não posso chorar? Por que eu não posso ficar
gritar de dor, sendo que eu estou sentindo dor? Por que eu tenho que me manter calada? Né? Por que eu sou obrigada a fazer uma cesárea quando eu não quero? Por que eu sou obrigada a fazer um parto normal quando eu tenho medo da dor? Eu não posso escolher o tipo de parto que eu quero, entende? Então eu vou fundamentar isso. Quando eu digo que é uma desumanização, e nesse texto delas aí elas estão mostrando vários tipos de desumanização, eu estou fundamentando o que eu disse, estou analisando, tá? Tanto que, então, ó, a primeira fundamentação, eu dou as informações. A segunda parte, eu relaciono, tá, as coisas, as informações, e vou explicando o porquê da minha opinião, tá? Então, é o que acontece nesse texto aqui. Então, elas vão dizendo aí, ó, mulheres negras, indígenas com deficiência estão entre as mais vulneráveis pela violência obstétrica. Aí, eles vão dando prova, ó. Quando ele fala de Harvard, quando ele fala da Organização Mundial da Saúde, eles estão mostrando dados. E eu preciso disso, dados, para dizer que é ruim por causa disso e é ruim por causa daquilo. Por exemplo, aqui nesse parágrafo ele diz assim: um estudo da Universidade de Harvard realizado em 4 países latino-americanos mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV foi pressionada a se esterilizar. Por que a mulher foi pressionada a se esterilizar, sendo que hoje em dia, mesmo com o vírus da HIV, você consegue levar uma gravidez adiante? Com seus riscos e tal, mas você consegue. Por que elas foram esterilizadas? Com que direito fizeram isso? Tá? Então veja, eu mostrei um dado de Harvard. Tá? Aí tem outra ali, ó. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização Mundial da Saúde condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas. Ou seja, por que eles fizeram isso? Só que eu mostro dados. Isso faz parte do desenvolvimento. Quando você dá dados, quando você dá dados para que a pessoa possa comprovar tudo isso, o meu texto ele já está ganhando uma base, ele está ganhando uma estrutura que fica difícil de ser rebatido. Tá? E a conclusão é o fim desse texto. Né? Como é que eu vou terminar? Né? Então eu apresentei na introdução o tema, me posicionei a favor ou contra. No desenvolvimento eu continuo lá com o mesmo posicionamento, sou contra, sou a favor, mas eu mostrei dados, eu fundamentei a minha opinião, não só simplesmente disse, eu não gosto e pronto. Não, eu fundamentei. Agora na conclusão, que é o finalzinho do texto, você pode fazer o quê? Você pode retomar o que foi dito, ou seja, você volta lá na introdução, então, sei lá, por exemplo, logo, é sim uma violência contra a mulher, o fato dela não ter o direito de decidir se quer ser esterilizado ou não, aí vem alguém de fora e faz isso sem o seu consentimento. Posso retomar o que eu disse, posso dar uma sugestão e vai de cada um, tá? Vamos ver aqui como que a Débora e a Gisele terminaram o texto delas. A Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre da violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação de costumes e práticas. Ou seja, nós damos uma sugestão, uma forma aí, ó, de você mudar a situação. Então, nesse último parágrafo, eu não vou ler o resto, depois vocês leiam, eu tenho o quê? A repetição, tá? Do argumento lá inicial, do meu posicionamento, tá? Então, o texto de opinião é isso, gente. É poder falar sobre o que eu penso, só que estruturado dentro de um texto. Agora eu não falo só, né? Agora eu falo e escrevo. Só que quando eu escrevo, eu tenho que fundamentar isso, eu tenho que organizar. Por isso que eu sempre falo para vocês dividir aí o texto de opinião em 4 parágrafos. Como vocês são iniciantes nessa questão desse tipo de texto, eu sempre disse para fazer 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão como teste. Para que vocês se ambientem, tá? Então, vejam, agora, já de posse dessa retomada, porque eu já havia feito com vocês, o que eu quero, né? O que eu desejo? Eu quero que vocês, né, e isso eu vou falar depois, revejam o texto que eu acredito que a Maria já fez sobre o artigo de opinião sobre a charge, o tema que vocês escolheram para a charge, que eu vou cobrar para vocês nos grupos, tá? Vocês vão pedir para que vocês enviem para mim pelos grupos. E pelo Classroom, que eu vou disponibilizar para vocês, só não vai ser agora, tá? Eu vou ver, mas essa semana já. Eu espero que vocês tenham entendido, tá?
Agora vamos aí. Como fazer um texto de opinião? Antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, vocês precisam pensar a respeito do que vocês vão escrever. De posse do tema, né, de posse da tese que vocês escolheram, tentem pesquisar, por exemplo, no caso aí da charge, vocês escolheram um tema, né, para fazer a charge. E dentro desse tema vocês terão pesquisas para fazer o texto. Então vocês têm que ler sobre o que vocês escolheram, sobre esse tema. Sei lá, falar sobre a ditadura, vai lá ler sobre o que era a ditadura, como que isso foi aqui no Brasil, como é que se deu. Conhece o tema, definiu isso, é a hora de rascunhar. Tem muito aluno que não gosta de rascunhar. Gente, mas o rascunho é a melhor coisa que vocês fazem. Vocês vão lá colocando a ideia de vocês. Pá, tá lá escrevendo. Deixa fluir a ideia. Terminou o rascunho? É hora da revisão. Aí na revisão, que vocês vão com calma, retirar aquilo que ficou repetitivo, acrescentar algo, tirar algo. É a hora em que o texto vai ficando bom. Depois que você rascunhou, fez a revisão, aí você passa limpo. E aí, ó, pelo menos comigo acontece assim, sempre. Eu faço rascunho, faço a revisão e na hora que eu estou passando a limpo, eu ainda faço modificações. Então vejam, para tudo na vida, façam rascunho, tá? É bom, ajuda. Então é isso, meus amores, tá? Espero que tenha ajudado o texto e daqui a algum tempinho, daqui a algumas horas eu vou disponibilizar outro vídeo explicando a parte de gramática, que é aquela parte das atividades que eu pedi para vocês, sinônimos, parônimos, hiperônimos e hipônimos. Tem no livro de vocês, mas eu vou fazer um vídeo para que eu possa retomar esses exercícios. Eu vou cobrar tudo isso agora, é agora que vocês vão fazer a devolutiva para mim, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau!